Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nosso Povo, Nossa História. Esse programa foi criado para a gente conhecer as histórias do nosso povo, não só de nossa Brusque, mas também de toda a nossa região. E o nosso convidado hoje do nosso programa é Saulo Adame, que é, um bom escritor, conhecido de toda a nossa região aqui. Mas, Saulo, como é que começou essa história de ser escritor? Isso começou na escola primária, em torno de uns 8, 9 anos, quando eu comecei a escrever as minhas primeiras histórias. Começou como crônica, depois avançou para contos, até chegar em peças de teatro que eu escrevia e montava com os colegas de escola primária. Na época eu estudava na Escola Municipal Luiz Silvério Vieira, no Arraial dos Cunhas, e sempre que a professora perguntava para nós o que quer ser quando crescer, eu nunca tive dúvidas, eu queria ser um escritor, desde que eu tinha 8, 9 anos de idade. E era esquisito, talvez, para os demais alunos, porque eles, na verdade, eles não tinham esse sonho. E não eram obrigados a ter também, Eles queriam ser outra coisa, eles queriam ser como o pai que dirigia caminhão, ou ser um advogado, um médico, isso e aquilo. E eu queria ser escritor. Então eu me dediquei a vida inteira para que esse sonho de criança ele se tornasse realidade. Até que aos 17 anos eu lancei o primeiro livro, chamado Cicatrizes, que era poesia, conto e crônica. E aí foi a primeira amostra pública e real do trabalho que eu já desenvolvia desde criança. Até chegar ao ponto em que eu frequentava as escolas de Itajaí, depois eu frequentei também em Brusque, e sempre voltado para esse caminho, para o caminho da escrita, para me consolidar como alguém que pudesse, quem sabe um dia, que soava tão estranho como na infância, alguém que pudesse viver daquilo que escrevia. Como era difícil, nós não tínhamos editoras de livros fortes, ou não era possível vislumbrar essa carreira que eu sonhava, eu fui para o jornalismo, onde eu pratiquei diariamente a escrita. E através dessa prática diária da escrita, eu fui consolidando cada vez mais o que a gente chama de estilo, ou de maneira de escrever, e sempre juntando a história local com a história pessoal do meu entrevistado, ou da reportagem que eu estava fazendo. E um dia, depois de militar durante 22 anos em jornais, eu fui dispensado de um grande jornal que eu trabalhava, e então eu tomei a decisão de tentar colocar em prática aquilo que era o sonho inicial, viver de escrever livros. E eu desenvolvi um projeto pessoal que levou alguns meses para se consolidar, que era o de escrever livros sob encomenda para prefeituras, contar as suas histórias dos seus municípios, ou de um eventual cidadão que tivesse uma história para contar, uma boa biografia para contar. Daí nasceu uma editora própria, e aí a consolidação aconteceu, e hoje, graças a Deus, eu estou no 107º livro da minha carreira. Pô, que legal, Você conseguiu fazer aquilo que queria desde pequeno. Desde sempre. É muito gostoso, você fazer isso aí. Mas também você é um apaixonado por filmes. Uhum. E um filme que marcou a tua vida é o Planeta dos Macacos. Como é que ele entrou nessa tua vida aí? Ela entrou junto com a escrita. Porque com 9 para 10 anos eu assisti na TV o primeiro filme, que é o Planeta dos Macacos, ele é de 1968, com o Charlton Heston, com a Kim Hunter, que fazia a Doutora Zira, Rod McDowell era o Dr. Cornelius, o diretor era o Franklin Schaffner, que fez dezenas de outros filmes, e o músico era o Jerry Goldsmith, que eu já apreciava a música dele de outras séries. E os meus favoritos estavam num filme só. E o filme que eles estavam fazendo era muito curioso, porque eu queria saber que cidade era aquela, onde é que era aquela cidade. Bom, ela não existe, então como é que ela foi construída? E como eles conseguiam fazer aquela maquiagem de uma forma que o ator pudesse se expressar e que
a maquiagem do macaco passava-se uma verdade, parecia uma coisa real. E eu fui atrás dessas respostas. Então, com 13 anos de idade, eu já tinha bastante anotação sobre como foi feito o Planeta dos Macacos, e a partir daí eu desenvolvi um livro, que mais tarde, em 78, ele começou de fato a ser escrito como livro, até então não só anotações, e em 1996 eu lancei o livro O Único Humano Bom é Aquele que Está Morto, que é um título pesado, mas que era a visão de um dos personagens do segundo filme da série, que era o General Ursus, que achava isso mesmo, que homem bom era homem morto. Nada mais era do que pensava o general Sheridan, do exército americano, da época da colonização do Oeste, para quem índio bom era índio morto. Campanhas parecidas nós tivemos na nossa história aqui, né? Na nossa região, com políticos da nossa região, da final do século XIX, começo do século XX, que também pensavam assim. E esse livro foi lançado numa época em que os filmes não estavam mais no cinema e nem passavam mais na TV. Então eu precisava de um título forte, que chamasse a atenção de todo mundo. Deu certo, foi até matéria no Video Show, na época. E como eu tinha a intenção, o propósito firme de lançar o livro, na época eu vendi um terreno, parte do dinheiro eu investi no livro, parte do dinheiro eu comprei um carro que eu precisava para mim, e o livro aconteceu. Mas, bom, aí lança o livro, vende lá 200, 300, 400 exemplares e agora? Eu tinha 1000 em casa. E eu comecei a usar esse livro como um produto de troca. Eu fiz uma porção de amizades com americanos, ingleses, australianos durante as pesquisas, na época da correspondência, e comecei a trocar livro como se fosse moeda, por outros itens para continuar a minha pesquisa. Continuei o trabalho de pesquisa e montei uma coleção. São mais de 1.800 itens, que agora estou me desfazendo porque o meu propósito não era a coleção, o propósito era a pesquisa. E O Único Humano Bom é Aquele que Está Morto, chegou a 38 pessoas ligadas à produção dos filmes. O que me levou em 1998 a ser convidado para ir para os Estados Unidos participar de uma convenção. E nessa convenção eu conheci pessoalmente 12 das centenas de profissionais que trabalharam no filme, abriu possibilidade de entrevistá-los, e eu fui refazendo e ampliando e continuando, até que em 2015 saiu aquele que eu considero a obra definitiva, que se chama Homem Não Entende Nada, Arquivos Secretos do Planeta dos Macacos. Nessa viagem de 98 aos Estados Unidos, eu recebi um convite para voltar em 99 e passar pelo processo de maquiagem. Então foi uma experiência extraordinária, porque do sonho de criança, de um dia saber como é que funcionavam as coisas em cinema, ser maquiado como o personagem favorito da infância, que era feito pelo ator Rod McDowall, mais do que isso, usando maquiagem e figurino e adereços dele. Que emoção, né? Então você está lá, foi extraordinário. E sentir na pele toda aquela emoção que desde criança tu carregava. E até hoje emociona aí. Então, isso foi uma experiência em 1999. Tem um filme que eu trouxe aí, chamado Cidade dos Macacos, e aí também tem um trecho em que eu apareço com a maquiagem. E esse evento levou então a uma aproximação maior, como eu falei, com esse pessoal todo, da técnica, e eu tive o grande privilégio de conhecer o John Chambers, que foi um maquiador que desenvolveu todo o processo da maquiagem num fim de semana. Nossa! Ele era um médico protético, e ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele reconstituía rostos para melhorar a autoestima dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Os amputados, ele criava mãos, braços, próteses, pernas, orelhas dos bombardeados. Então ele lidava com essa área, e pelo fato dele fazer esse trabalho, ele foi contratado para trabalhar na televisão. Então quem está assistindo a gente, que já ouviu falar ou já assistiu Jornada nas Estrelas, aquela orelha do Sr. Spock é obra dele.
A duplicação do Dr. Smith num determinado episódio do Perdidos no Espaço, em que o Dr. Smith contracena com ele mesmo, era impossível fazer isso nos anos 60. Ele pegou o garoto da série, o Will, e ele maquiou o Will igual ao Dr. Smith e botou os dois frente a frente em cena. E ele fez inúmeras cabeças completas do Dr. Smith para fazer todo um exército de robôs da época. Assim também ele fez Quinta Dimensão, ele fez vários trabalhos de maquiagem. Enfim, ele se tornou o maquiador número 1 dos Estados Unidos. E, claro, foi chamado para fazer o Planeta dos Macacos quando ninguém conseguia uma saída. E ele, no final de semana, ele esboçou o conceito e conseguiu fazer. E ganhou o Oscar. O honorário, porque na época não existia Oscar para maquiagem. Ganhou o Oscar honorário como criador do desenho da maquiagem. Bom, pessoal, então nós vamos dar um intervalinho, hein? Para depois nós voltarmos a bater um papo aí com o Saulo Adame. Realmente é um cara que tem profundo conhecimento sobre escritura e nós vamos falar um pouco agora dos filmes em seguida que ele produziu aí e fez o roteiro, enfim. Aguarda aí que nós já voltamos. Bom, pessoal, retornamos aqui o nosso bate-papo, Nosso Povo, Nossa História, que é um programa voltado ao pessoal aqui da nossa região para que venham contar a vocês a história, conhecer um pouco do nosso povo. E hoje, é claro, nós estamos batendo um papasso aqui com o Saulo Adame, que é um cara profundo conhecedor de livros e agora, né, ele está partindo um pouquinho para roteiros de filme, é isso, Saulo? É isso. Desde 2013, principalmente nesse século, né? Desde 2013 eu tenho me empenhado mais do que já fazia antes para trabalhar com um roteiro para documentários. Então, eu acredito que algumas pessoas vão se lembrar de o filme Expedições à Cidade de Chinebro, passou no cinema local aqui, e foi uma produção da Prime Filmes de 2013. E eu escrevi o roteiro para esse filme, acompanhei a maior parte das entrevistas, e criou-se então um elo com as produtoras locais, a Prime Filmes, a Griot Filmes, e desde então a gente tem trabalhado em algumas ideias, ou ideias que me pedem para que eu desenvolva, ou ideias que eu apresento espontaneamente para eles. Saiu então Expedições à Cidade de Chinebro em 2013, fizemos um curta-metragem com a dona Lili, do livro Nas Mãos de Deus em 2014, pequenos curtas, pequenos mesmo, bem breves, sobre a produção da série Planeta dos Macacos, que é o meu tema de pesquisa já há mais de 40 anos. E também fizemos há pouco tempo um filme chamado Cartas da Prisão, que conta a história de um fotógrafo de Brusque, que foi para a Alemanha, onde ele trabalhava na Alemanha, e lá na Alemanha ele foi preso como espião, foi colocado na prisão dos alemães, e escrevia cartas desesperadas ao pai dele, que morava aqui na região, que era um agrimensor, seu Walter Roth. Ele chamava Sesco Roth. E esse documentário tem como personagem principal a irmã do Sesco, que contou a história, a meia-irmã dele, filha do agrimensor, a dona Flora Krieger. Esse filme é de 2016. E em 2017, mais recente, nós tivemos 4 filmes em cartaz. O filme Entreato, a história do Teatro Amador de Brusque, produção da Griot. Tivemos o Vozes do Meu Vale, que é um filme interessantíssimo, que mostra, para ser visto e ouvido, os entrevistados falando
os idiomas que foram trazidos, os dialetos que foram trazidos pelos colonizadores, desde o Guarani, que era o habitante natural do estado de Santa Catarina, até o polonês, até outros, o badense que fez a história aqui em Guabiruba. Então essas pessoas entrevistadas que têm relação com a imigração, elas dão a sua entrevista nesse dialeto legendado em português. O filme inteiro é legendado em português e tem inclusive versão para Libras. Então pega o maior número possível de espectadores. Tem um pequeno documentário sobre o seu Aire Gevaerd, que é o historiador da cidade e que graças a ele nós podemos estar aqui hoje contando a metade das histórias que estão nesses documentários. E mais recentemente tem o filme, um curta-metragem que é uma grande entrevista com o professor Celestino Sacchetti, da Academia Catarinense de Letras, que não sou eu que digo, ele é o maior especialista em literatura dos catarinenses, como ele fala, e eu tive a oportunidade de gravar então essa entrevista com ele em 2016 em Florianópolis e que agora se tornou o filme Com a Palavra Celestino Sacchetti. Essa tua ida um pouco mais do livro para os filmes se deu também com aquele trabalho que você fez junto ao Planeta dos Macacos. Sim. Que foi uma coisa que te abriu a mente para esse foco de filmes. Roteiro para filmes, não foi? Isso mesmo. Tens algumas projeções para o futuro ainda? Ah, tem várias coisas, inclusive nova edição do livro, do Homem Não Entende Nada, e novos pequenos documentários sobre essa série do planeta. Na questão local, tem em pauta agora reuniões sobre possíveis projetos que a gente está desenvolvendo, com outras produtoras, inclusive aqui da região, mas são coisas que eu não tenho autorização ainda para falar, porque está em negociação. Está em negociação, está começando, mas projetados nós temos aí tranquilamente 12 filmes que podem sair nesse período agora, 2018 a 2019. Mas ao mesmo tempo eu não deixei de produzir os livros, então está saindo, até dezembro nós temos a previsão de lançar 12 livros. Então está assim, entre livros e filmes, que são os campos que eu gosto de trabalhar. Me realiza tanto um como o outro. Se por um lado a gente consegue chegar à mesa de alguém, ao colo de alguém que vai se dedicar à leitura de um livro, a gente pode ampliar o volume de pessoas interessadas em assistir um bom filme também. Então, assim, sempre aquele cuidado de pegar uma história bacana, uma história importante, de alguém interessante, que tem uma boa história para contar e que preenche uma lacuna, né? Porque a gente tem várias iniciativas na cidade de pessoas que produzem documentários, isso é louvável, e várias pessoas também que produzem livros, e a cada uma delas a gente tem que dizer um muito obrigado, porque senão a nossa história vai embora, a nossa memória se dilui e as nossas referências serão apagadas. Seria muito triste para nós, uma cidade como Brusque, que tem tantas contribuições, né, dadas ao estado de Santa Catarina em várias áreas, e chegar ao ponto de ficar na penumbra. Isso não, comigo não vai acontecer. É por isso que nós lançamos o Nosso Povo, Nossa História. Exatamente. O pessoal vir aqui e fica arquivado para sempre o seu documentário. Nada mais essa entrevista vai ficar arquivado, né, na memória, para que assim, algum dia alguém quiser assistir, quem era Saulo Adame, lá está. E assim eu convido a todos que estão aí nos assistindo a entrar em contato conosco, passa aqui nosso e-mail, para que você queira contar a sua história, pode vir aqui. É fácil, né, Saulo? É vir aqui contar a sua história. Mas há muitos livros ainda para ser contado. E se alguém quiser entrar em contato com você também para fazer uma biografia ou algo parecido, como é que eles têm que fazer? O meio mais tranquilo, para mim pelo menos, é via internet. Então é simples, saulo.adame@yahoo.com.br. Através desse contato a gente responde e segue a história, segue a conversa. E como é que é essa saída daqui e morar em Curitiba? Por um lado é muito interessante, porque como se diz, é um outro planeta, né?
Eu continuo trabalhando dentro de casa, continuo trabalhando no meu escritório, né? Mas assim, abriu vários horizontes, né? Abriu muitas perspectivas, muitas possibilidades, e me rendeu um convite que eu sou muito grato por esse convite. E hoje eu faço parte do Instituto Histórico Geográfico do Paraná, tomei posse em dezembro, e ao mesmo tempo eu não deixo de estar aqui, pelo menos a cada 15 dias eu passo uma semana ou alguns dias aqui. E também sou muitíssimo grato à Câmara Municipal de Vereadores, que me concedeu a comenda do mérito literário pelo lançamento do livro Estrada de Papel, que eu escrevi com a Janine Vandra Chadami, que é minha mulher, e onde ela faz uma retrospectiva completa da carreira, que era assim, um livro que estava faltando. E esse livro e essas distinções, como da Feira do Livro de Brusque, onde eu recebi também o título de amigo da leitura, me deixou muito honrado esse ano passado. Então foi um ano assim de colheita, da boa colheita, né? E como eu te falei, esse contato, essa ligação com Brusque sempre me traz de volta. E a melhor coisa para mim, e eu acho que para todo mundo que tem esse sentimento ligado à terra, ligado às pessoas, ligado ao berço, seja ele da fiação ou não, é muito importante a gente poder voltar para casa. Cada vez que eu desembarco, seja de um ônibus ou do meu carro, ou de algum transporte que me traga, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa tanto em Brusque quanto eu me sinto em casa hoje em Curitiba. Eu fui muito bem recebido naquela cidade também. E lá eu já começo a dar a minha contribuição também para a história de lá, com participação dessa instituição e com a possibilidade de produzir filmes e livros por lá também. O pessoal aí que acompanhou a entrevista aí com o Saulo Adame conheceu um pouquinho da história do escritor. Logo, logo vai ser um roteirista só, porque está caminhando. Vocês viram na entrevista, passou do livro, passou ao roteirista, né? São evoluções que a vida nos apresenta e a gente é obrigado a aceitar, não é mesmo? É isso aí. Né? Então, se você quiser fazer parte também, contar a sua história, vem para mim. Vem aqui conversar comigo, a gente bate um papo tranquilo, como batemos um papo aqui com o Saulo. Eu faço questão de que você conte a sua história. Saulo, pode se despedir aí pro pessoal, né? Você é um particular amigo meu, toda vez que a gente se encontra, por aí afora, né? E às vezes quando se encontra, é sempre bom encontrar um amigo, né? Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de poder me aproximar um pouco mais das pessoas que são, na verdade, o meu povo também, a minha cidade, e que tem relação direta com a minha história. E dizer para essas pessoas que estão assistindo, para todo mundo que compartilha essa produção, que é muito bom quando a gente pode dar uma contribuição para a cidade, para a memória da cidade, para a memória das pessoas, né, que são de uma geração que não teve contatos com determinadas pessoas que a gente conheceu. Então hoje, fazendo um documentário que eu apareço junto com o seu Aires, nossa, conheceu o seu Aires? Sim, eu conheci o seu Aires. E que bom que a gente possa hoje mostrar, sem se vangloriar disso, que ele foi uma pessoa importante, ainda é, porque o que ele semeou ainda vive na cidade e forte. A Casa de Brusque, Notícias de Vicente Só, tomara que no futuro nós tenhamos outros como ele, que possam dar essa contribuição, que possam criar coisas que durem, que vão além daquilo que a gente for capaz ou for permitido viver. Isso é importantíssimo. Então, viva o seu dia com intensidade para que esse dia ele se transforme numa boa razão para acordar amanhã. Né? Dê a sua contribuição, faça a sua parte, que cada um fazendo a sua parte, a gente vai construir com certeza um mundo muito melhor do que já é. O nosso tempo é curto, não vamos conseguir mostrar durante a entrevista os filmes que o Saulo já fez. Mas durante a programação aí da TV Cidade, você vai poder acompanhar aí. E por aqui ficamos e convido você a estar conosco no nosso próximo programa. Até lá, pessoal!